Bem-vindos ao Debate, nosso espaço dedicado ao diálogo rigoroso e análise de múltiplas perspectivas. Hoje a gente vai entrar num experimento. Imagina o homem com mais recursos, mais poder e mais tempo livre da história, conduzindo uma pesquisa empírica bem minuciosa sobre o prazer absoluto. Salomão fez exatamente isso em Eclesiastes 2. E o resultado empírico não foi nada bom, né? Nada bom. O resultado foi taxativo. Ele disse, que isso é totalmente inútil. A grande questão que nós vamos explorar hoje, a partir do material e da análise de Walter Brunelli, é bem direta. Essa busca insaciável por acúmulo é, só um sintoma da nossa natureza caída tentando usurpar o lugar de Deus? Ou foi de fato um exercício essencial do livre-arbítrio? Que é o que daria, aquele valor moral verdadeiro, a obediência que o autor exige lá no final do livro. Isso, exato. E eu defendo a primeira opção. Para mim, Eclesiastes 2 é a prova definitiva de que a autonomia humana, assim, é um projeto que já nasce falido. Certo. E só para deixar claro de onde eu parto aqui, eu defendo que essa exploração temporal, por mais, trágica que pareça no texto, foi exatamente o que validou a dignidade da escolha humana. Entendi. O Salomão precisava dessa liberdade empírica para que o encerramento do livro fizesse um sentido real. Mas pensa na mecânica da coisa. Tentar preencher o nosso vazio existencial com o acúmulo material é como beber água do mar para matar a sede. Nossa, essa é uma imagem forte. Sim, porque a mecânica da água salgada faz com que o sal roube a hidratação das suas células. Quanto mais você bebe, mais desidratado e desesperado você fica. E Salomão relata exatamente isso. Aquele veredito de vaidade, o hebeu, no hebraico, que significa um sopro ou um vapor que some no ar, não é um acidente de percurso. É o diagnóstico patológico inevitável, de tentar viver desconectado de quem nos sustenta. Olha, eu entendo esse diagnóstico fatalista de verdade, mas a gente não pode esquecer o peso da visão arminiana sobre o livre-arbítrio aqui. Certo. Salomão não era um robô rodando um script programado por Deus. Ele não bebeu a água do mar porque foi forçado por um determinismo cósmico, Mas ele escolheu a água errada. Sim, mas a frustração empírica dele precisava acontecer. Se essa vaidade fosse apenas uma imposição onde ele não tinha saída, a escolha deliberada de temer a Deus em Eclesiastes 12 perderia, todo o seu valor de justiça. A obediência só é real porque o homem teve a liberdade genuína de testar o outro caminho. Só que repare que a esterilidade parece estar na própria ação. O esforço autônomo falha porque ele tenta arrancar das obras criadas uma permanência que só pertence ao Criador. Mas a criação é boa. É boa, mas o grande problema de beber a água do mar é tentar achar o infinito em coisas que, por natureza, têm prazo de validade. Eu simplesmente não compro essa ideia de que a esterilidade está nas coisas em si. Como eu disse, a criação material é boa. Deus nos dá a capacidade de desfrutar dos frutos do trabalho como um dom. Quando o texto diz que não há proveito, a palavra yitron, a mecânica por trás disso é que essas obras não têm valor soteriológico. Elas não salvam a alma. Exatamente, ou seja, elas sozinhas não têm o poder de redimir. A falha não está no prazer em si, está na amnésia de esquecer de onde veio a água potável, entende? E é justamente por causa dessa amnésia e dessa desidratação da alma que a transição para Eclesiastes 12 se torna tão visceral. Se a criação material não resolve o problema, para onde o homem corre? Ele é forçado a dar um cavalo de pau. Ele sai do antropocentrismo focado no o que eu ganho com isso, e vai direto para o teocentrismo absoluto, o que Deus requer. O temor a Deus se torna a única âncora possível porque é a única força capaz de arrancar o ego do centro do palco. Exato, mas arranca o ego mediante a vontade. O temor reverente em Eclesiastes 12 é uma atitude que o homem toma depois de ouvir o alerta. É uma escolha que a graça de Deus possibilita, provando que a moralidade não é, um imposto cobrado de cima para baixo. O próprio hebraico sugere que esse é o dever de todo homem, a essência que nos torna humanos completos.
Só que focar tanto na beleza dessa escolha muitas vezes cega a gente para a armadilha prática. Pense em quem está nos ouvindo agora. Como assim? Pessoas trabalhando 12, 14 horas por dia para construir um império, justificando que é para a glória de Deus. Nossa, sim. A verdade está só envelopando a velha autonomia com um vocabulário religioso. Essa é uma armadilha moderníssima, concordo plenamente. E é por isso que a lente pentecostal que o material aborda conecta tão bem essa obra ao Novo Testamento. O trabalho exaustivo do dia a dia só deixa de ser aquele vapor fútil quando a pessoa opera sob a unção do Espírito Santo. Faz sentido. A frustração mecânica do capítulo 2 é superada pela capacitação em Cristo. É o Espírito que injeta, o significado eterno no nosso trabalho rotineiro. Então a gente chega ao ponto de tensão máxima. A linha tênue entre a ilusão da nossa independência e a necessidade da obediência reverente. Nós convergimos que viver de verdade exige tirar o homem do centro da narrativa. Com certeza. Porém, eu continuo encarando o laboratório de Eclesiastes 2 como o atestado de óbito da nossa arrogância. E enquanto eu continuo afirmando que, por mais doloroso que tenha sido o experimento, ele foi o cenário absolutamente necessário para o exercício supremo da nossa liberdade. Sem a chance de abraçar o vazio, escolher o Criador jamais seria autêntico. O material definitivamente nos dá muito o que pensar sobre como a soberania divina e as nossas escolhas colidem no mundo real. E há muito mais lá para que vocês mergulhem e tirem suas próprias conclusões. Afinal, a pergunta central permanece. Você vai continuar bebendo água do mar para tentar matar sua sede existencial ou vai se voltar para aquele que criou a fonte?